Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, pra quem ainda não me conhece, eu sou Michael Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Semana que vem, mais precisamente no dia 7, segunda-feira, começam as inscrições para o Enem 2018. Nesse momento, nós temos que fazer algumas escolhas. O vídeo de hoje será baseado em uma escolha que você terá que fazer no momento da inscrição do Enem 2018, que é a língua estrangeira. Qual você vai escolher, inglês ou espanhol? Qual é a melhor opção? Pensando nisso, que talvez seja a sua dúvida ou de alguma outra pessoa, eu estou gravando esse vídeo para passar para você a minha experiência, a minha sugestão, a minha opinião sobre o assunto. Eu estava analisando as provas antigas do Enem, de 2017 para trás, estudando as questões de espanhol e as questões de inglês. Eu sempre fiz espanhol, no final do vídeo vocês vão entender porquê, mas eu resolvi dar uma olhadinha e passar aqui o meu parecer para você. Analisando as provas, comparando as 5 questões, que são 5 questões de cada língua estrangeira, eu pude perceber o seguinte: geralmente, a prova de espanhol é maior do que a prova de inglês. Por que isso? Porque geralmente os textos de espanhol são maiores e não costuma ter imagens. Geralmente cai mais imagens em inglês do que em espanhol. Pode acontecer de cair uma questão, às vezes, em espanhol, enquanto isso cai 3 questões, ou seja, 3 das 5 de inglês são questões de imagem. Pensando assim, pode parecer que em inglês seja mais fácil, porque interpretar uma imagem é mais fácil que interpretar um texto. E também você leva mais tempo para fazer a prova de espanhol do que a prova de inglês. Olhando a grosso modo, a gente geralmente pensa isso, mas na verdade não é tão bem assim. Eu vou explicar para vocês por quê. Antes de explicar, eu gostaria de deixar claro que eu não fiz cursinho de espanhol e nem cursinho de inglês. O contato que eu tive com essas línguas, com esses idiomas, foi durante o meu ensino fundamental, onde eu vi o básico do inglês, e durante o ensino médio, onde eu tive 3 anos de inglês, que foram razoavelmente bons, e também 3 anos de espanhol, porque era uma disciplina facultativa na minha escola que eu resolvi fazer. Diria que o meu nível está entre o básico, entre o básico e o intermediário. Já faz muito tempo que eu já vi isso. Eu saí do quê? Do ensino médio em 2012, sabe? Eu esqueci muita coisa, não tenho treino. E acredito também que o nível de vocês seja semelhante, porque a maioria das pessoas que são de escola pública não tem contato com espanhol, e eu sei que o inglês também de vocês, só de escola pública, não é tão bom assim. Vamos lá então. Ler um texto em uma língua estrangeira, uma língua que você não conhece, não é tão difícil assim. Durante o meu ensino médio, eu aprendi uma estratégia para fazer isso. Vou passar para vocês aqui. Vocês poderão utilizar essa estratégia no Enem e em qualquer texto que vocês forem ler daqui para frente. Talvez você já até conheça, acho que não é lá grandes coisas, que é a questão das palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Anotei aqui. Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem que as que usamos em português. Com isso, as grafias são iguais ou semelhantes e o significado é o mesmo. Ou seja, são palavras que se parecem em um idioma ou no outro idioma e o significado é o mesmo. Elas podem ser idênticas, semelhantes ou vagamente parecidas. Exemplificando para você, a palavra criação, em inglês é creation, em espanhol é criación. Missão, em inglês é mission, em espanhol é mission. Música, em inglês é music, em espanhol é música. Vídeo, em inglês é video, em espanhol é vídeo. Ou seja, são parecidas, a grafia, a forma de escrever e o significado é o mesmo. Então, quando você pegar um texto para ler de uma língua que você não conhece, não se preocupe em saber o significado das palavras, porque isso ninguém sabe. Pode ser um professor de português, pode ser um professor de espanhol que mora na Espanha, pode ser um professor de inglês que mora nos Estados Unidos. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe tudo sobre a língua, todo o significado, todas as palavras. Não sabe. Então, assim, não se preocupe em saber o significado. O que você tem que fazer é prestar atenção nas cognatas, que são palavras que você conhece, e, através dessas cognatas, tentar entender o texto. Claro que, ao redor dessas palavras cognatas, terão palavrinhas que você vai conhecer, como, por exemplo, no inglês, and, of, they, coisas do tipo. Mas o macete é esse, presta atenção nas cognatas e o que está ao redor você vai entender. Vale lembrar que tem também falsos cognatos, ou seja, palavras que parecem, mas que não possuem o mesmo significado. Mas a intenção do Enem não é te enganar com falsos cognatos. Pode ser que ele te peça o significado da palavra ou o significado da expressão, mas geralmente entendendo o texto, entendendo a frase, ou seja, entendendo o contexto, você consegue chegar à resposta certa. Pensando nisso, de acordo com isso que eu falei para vocês, vamos analisar agora a prova do Enem de 2017, as 5 questões de inglês e as 5 de espanhol, e prestar atenção nas cognatas, que é o que irá nos orientar na hora da interpretação do texto. Para facilitar o trabalho de vocês, eu já destaquei as cognatas que existem no texto, de amarelo, e vou passar as questões aqui para vocês. Se você tiver interesse, você pause e lê, ou então só vê por alto a quantidade de cognatas. Entendeu? Vamos lá então. Enem 2017, questão 1 de inglês. Pause. Questão 1 de espanhol. Pause. Questão 2 de inglês. Pause. Questão 2 de espanhol.
pause. Questão 3 de inglês. É uma imagem, não tem cognatas. Pause. Questão 3 de espanhol. Pause. Questão 4 de inglês. Pause. Questão 4 de espanhol. Pause. Questão 5 de inglês. Pause. E por fim, questão 5 de espanhol. Pause. E aí, o que você achou? Galerinha, em espanhol tem muito mais cognatas do que em inglês. Por que isso? Só pensar um pouquinho. Porque o espanhol é muito mais parecido com o português do que o inglês. Galera, qual que é a vantagem disso? É muito mais fácil você interpretar um texto em espanhol do que em inglês, mesmo você não tendo conhecimento nenhum das línguas. Por quê? São muito semelhantes as palavras. Por mais que você não domine a língua, para falar a verdade, ninguém domina a língua, mas por mais que você não tenha tanto domínio assim, tanto contato com ela, você vai entender muito mais facilmente uma língua que possui mais cognatas, um texto que possui mais cognatas do que um que possui menos cognatas. Ou seja, galera, em espanhol, praticamente tudo é cognata. Então você consegue ler, consegue entender sem ter contato com o espanhol. Já no inglês é difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, galerinha, eu sempre escolhi espanhol por conta disso. Quando eu vou ler, eu já leio direto português. Eu não vou lendo traduzindo. Não sei se é por eu já ter experiência, um pouco de experiência com a língua, mas geralmente quando eu vou ler um texto em espanhol, eu já consigo ler ele direto em português. Pronto, li ele então em português, o enunciado já está em português, as alternativas também já estão em português, então fica muito mais fácil responder. E assim, ou eu acerto as 5 questões ou eu acerto 4. Geralmente a minha média é essa, 4 ou 5. Geralmente são 4 questões fáceis da língua estrangeira e uma intermediária. Então, por conta disso, eu sempre escolhi o espanhol, porque é muito mais parecido. Então, dica que eu dou para você. Se você tem um conhecimento básico em inglês e em espanhol, escolha o espanhol. Se você tem conhecimento intermediário em inglês e em espanhol, e ou, tanto um quanto no outro, escolha o espanhol. Se você tem conhecimento avançado em espanhol, escolha o espanhol. Se você tem conhecimento avançado em inglês, aí sim você pode fazer o inglês, porque você vai se dar bem. Mas ainda assim, se você fizer o espanhol, você também vai se dar muito bem. Ou seja, resumindo tudo, galera, vá no espanhol, a não ser que você tenha um conhecimento avançado de inglês. Caso contrário, galera, mesmo que você nunca tenha tido contato com o espanhol na sua vida, nunca tenha estudado, pode ir no espanhol sem medo, porque é muito parecido. Ou seja, o texto praticamente todo é cognata. Então você muito provavelmente vai conseguir entender, entendeu? Por mais que a prova de inglês seja menor, em questão de quantidade de texto ou em questão de imagens do que de espanhol, galerinha, você muito provavelmente vai ler um conteúdo que possui muitas cognatas em um tempo menor do que um que possui menos cognata, por mais que ele seja menor. Então não se prenda ao fato da prova de inglês ter mais imagens, ter textos menores, porque isso não significa muita coisa. Beleza? Galerinha, então é basicamente isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe um comentário aqui embaixo. Deixa aqui embaixo também falando qual que vai ser a sua escolha, se vai ser em espanhol, se vai ser em inglês, por quê, ou então por que você vai escolher o inglês ao invés do espanhol, coisas do tipo. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Se quiser desabafar também pode deixar. Dá joinha se gostou do vídeo, se inscreve no canal. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no Enem, semana que vem. E é basicamente isso, galera. Então, boa sorte para todo mundo. Até a próxima. E tchau, tchau.